Há muitos anos, as pessoas aqui viviam com toda a riqueza provinda das nossas florestas, do nosso rio, nossa dádiva. Minha avó me contou que nunca faltava peixe, não faltava água do rio para nos ajudar a plantar os alimentos que dão na terra. A floresta e o nosso rio forneciam tudo o que a gente precisava. Mas de um tempo para cá, as coisas começaram a mudar. As árvores começaram a ser derrubadas, a mata pegar fogo, o céu ficou cheio de fumaça. Os peixes do rio começaram a minguar. Enquanto eu crescia, via no rosto da minha avó e da minha mãe a tristeza, o medo aumentando. Ninguém sabia o que fazer, para quem pedir socorro. O desânimo era geral. Parecia que não tinha mais futuro para a nossa terra e para o nosso rio. Mas afinal, era mesmo o nosso rio? A gente já não sabia mais. Quando fiquei mais velha, eu decidi subir o rio e ir para a cidade estudar e trabalhar. Mas uma sensação estranha no meu peito me acompanhou. Os anos passaram e essa sensação só crescia dentro de mim. Era o chamado do rio. E eu soube que era a hora de voltar. Chegando aqui, eu vi minha mãe ainda mais desanimada, triste que só. Minha avó cabisbaixa, o rio quase seco. Eu nunca tinha visto o rio daquele jeito, quase não dava mais peixe. Até a floresta parecia triste, sumindo, as nossas árvores desaparecendo. E não era só a nossa comunidade que estava com medo. A gente falava com o pessoal das outras comunidades e ninguém sabia o que fazer. Alguns falavam em ir embora, deixar tudo para trás. Mas como? Se o rio, a floresta são parte da gente, da nossa cultura, da nossa história. A gente sempre esteve aqui e vamos continuar. Enquanto o rio continuava a secar, a certeza de que eu tinha que fazer alguma coisa só crescia. Fui falando com o pessoal das outras comunidades, conversando, discutindo, e a gente teve a ideia de criar uma associação das comunidades do rio. Ela passou a ser o nosso alicerce. Então, a gente se organizou para defender a saúde do rio. Entramos em contato com várias instituições, enviamos ofícios e cartas para entender a situação do rio, perguntamos para os órgãos governamentais e pedimos ajuda às ONGs da região, buscando entender o que podíamos fazer. Descobrimos que tínhamos aliados e a associação continuou crescendo. Já éramos quase 10 comunidades ao redor do rio. Descobrimos que aqui era uma floresta pública não destinada. É como se ainda não tivesse sido decidido o que fazer com essa floresta, mas que, por lei, precisa ser protegida e manejada de forma sustentável. Então, vieram mapear todo o nosso território, cada pedacinho dele, com a ajuda de todas as comunidades. Fomos marcando onde estávamos no mapa. Foi quando a gente entendeu que toda aquela terra era nosso direito e não só o rio, porque a vida daquela floresta sempre foi as nossas vidas. Nossa união se fortaleceu e tivemos mais garra para ir atrás, para proteger a nossa terra da forma como podíamos. E aí vieram as audiências que eu defini se aquelas terras eram nossas mesmo. O povo da cidade ia decidir. Muitos debates, leis, questões políticas que a gente às vezes nem entendia. E aquilo desanimava demais a gente, porque algumas pessoas queriam impedir a nossa luta para continuar enriquecendo às custas da floresta. E conseguiram. Mas eu falei pro pessoal pra gente não desistir, pra gente continuar. Nossa luta não podia parar, porque estávamos lutando pela vida. A associação não ia desistir. Tudo mudou quando alguém nos falou que a gente podia tentar requisitar um tal de direito real de uso do território, o chamado CDRU. Uma nova lei federal, uma nova esperança para o nosso povo. E a gente tinha pressa. Fizemos de tudo para que o processo ocorresse o mais rápido possível. Mandamos uma manifestação de interesse e, com isso, as terras passaram a ser cuidadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Nossa, isso já ajudou muito a gente. Mas a espera continuava.
Como já tínhamos tudo mapeado, todas as análises do governo foram mais rápidas. Nosso pedido foi avaliado e a terra finalmente foi reconhecida como nosso território. Que grande alívio! Hoje, a gente pode dizer com o peito cheio que as terras do Rio pertencem às comunidades daqui. Foi uma alegria imensa ver a felicidade do povo de toda a região. A gente conquistou coisas que nem sabíamos que tínhamos direito. Agora, a gente consegue ter melhorias dentro do território. Conseguimos pedir financiamento do governo para melhorar nossa saúde, nossa educação. Conseguimos comprar o que precisamos para fortalecer as comunidades e a nossa associação, que existe até hoje. Ficou mais fácil denunciar quem ainda insiste em vir aqui fazer coisa errada. E aí, a ajuda logo vem. Temos muito orgulho da nossa terra e vamos continuar engajados para que o território volte a ser uma fonte de vida. Nossa luta agora é recuperar e conservar essa área toda. Ver a floresta cheia de novo, nosso rio cheio de peixe, para que aqueles que venham depois de nós possam conviver com toda a riqueza das nossas terras, gerando sustento para as pessoas daqui e aproveitando os recursos de maneira responsável e sustentável. Porque esse rio sou eu, esse rio é a minha mãe, esse rio é minha avó e esse rio é você, minha filha. Esse rio são todas as comunidades da região. Somos mais fortes agora, minha filha. Somos unidos e muito mais capazes de cuidar da floresta e do rio. E a gente precisa continuar vigilantes, porque a floresta em pé não é só importante para a gente daqui. É importante para o Brasil todo, para o mundo todo. E finalmente a gente pode chamar de nossos. Nossa floresta, nosso rio, nosso território, nossa vida, nosso futuro.